Bom dia! Estamos com mais um café com reflexão, dia 5/1. E hoje o nosso tema é identidade baseada no amor. E a nossa ministrante de hoje, a mentora Cláudia. Cláudia Lobato, com você, minha linda. Então, bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Hoje vamos falar de um tema maravilhoso. Um tema que é a base de tudo, é a base da nossa identidade, é a fonte, que é o amor, né? E o nosso versículo de hoje, ele está em Efésios 3, 17 a 19. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Uau! É muito profundo. Gente, falar do amor de Cristo por nós, ontem eu fiquei refletindo sobre o tema. E de verdade, não tem como você acessar essa informação, como fala o versículo. Excede o entendimento. A nossa capacidade como ser humano de raciocinar, de tentar, se a gente for levar para o lado da razão, de tentar entender esse amor, de tentar mensurar esse amor. Não tem como. Somente através do Espírito Santo, somente através de sentir esse amor, de ver esse amor no nosso dia a dia, né? Em todas as coisas. Se você parar para observar, você pode ver esse amor na natureza, na nossa relação de mãe com os nossos filhos. Eu sempre gosto de analisar o amor de Deus, fazer uma comparação mais ou menos para a gente entender esse amor, quando a gente se coloca, tenta se colocar um pouquinho ali no lugar de Deus, quando a gente olha para um filho e a gente ama tanto, é tão profundo o amor que a gente sente, né, pelos nossos filhos, que de verdade não tem como mensurar. Porque a mãe que ama verdadeiramente um filho, a mãe que ela faz qualquer coisa pelo filho, a mãe que se dedica, ela ama tanto, ela não tem limites, ela faz tudo para que esse filho esteja bem. Agora Deus. Imagina Deus com cada uma de nós, com cada um de nós aqui nessa terra, o quanto ele nos ama. A palavra dele diz que ele deu o seu único filho. Imagina, mesmo amando Deus, mesmo querendo servir a ele, isso é muito forte. A gente ter que doar, a gente ter que entregar. Imagina se fosse uma de nós ter que entregar um filho
para provar um amor, né? Então, é algo muito profundo. E é algo tão profundo que somente a presença do Espírito Santo é que nos leva a acessar esse entendimento, pelo menos chegar perto, de entender o quão grande é esse amor. E aqui a gente vem falando de identidade baseada no amor. A palavra de Deus fala sobre os frutos, né? Sobre os frutos do Espírito Santo. Quando a gente busca a nossa identidade em Cristo, quando a gente busca estar próximo dele, a gente acessa a fonte criadora, a gente acessa essa fonte inesgotável de amor. E aí a gente começa a beber dessa fonte, a gente começa a se abastecer desse amor. E quando a gente começa a acessar essa fonte, qual é a nossa vontade? A palavra de Deus fala que Deus é amor. Quem conhece a Deus, conhece o amor. Então, o amor é a base, gente, de tudo. E como que a gente não vai transbordar esse amor? Então, cada uma que está aqui nessa sala hoje, que tem acessado essa ambiência, que tem se alimentado também, porque aqui é um canal da fonte criadora, de Deus. Então, cada uma de nós que estamos aqui representando os nossos lares, nós estamos bebendo de uma fonte para que a gente transborde esse amor dentro do nosso lar. E quando a gente transborda esse amor dentro do nosso lar, a gente vive na prática essa experiência. A gente também começa a ser luz dentro da nossa casa. E os nossos filhos têm uma frase que diz assim: palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, eles, com certeza, estão observando e aprendendo com nós sobre tudo isso, sobre o amor. Eu era uma pessoa que eu era muito estourada antes, né? E eu tive uma criação assim. Acredito que muitas de vocês tiveram uma criação mais rígida, onde a gente não tinha. Ainda ontem a gente estava conversando, meu filho disse: mãe, a senhora não tinha feedback com a vovó. Não tinha feedback. Não tinha chance de ter um feedback, né? Porque era muito rígida a criação. Então, a minha mãe, ela só deu o que ela tinha, foi o que ela recebeu na infância dela. Ela não foi nem criada pela minha avó. E eu vim, gente, aprender muito sobre o amor, muito tempo já depois, adulta. E para gente que teve essa criação, né, a gente repete o comportamento. Não tem jeito. E aí hoje eu estou aprendendo a linguagem do amor. Estou aprendendo de Deus. Estou aprendendo aqui. Estou aprendendo quando cada uma de vocês chega aqui e dá um testemunho, né? E aprender a falar sem se irar, sem deixar que esse sentimento da ira chegue a dominar a nossa comunicação, as nossas atitudes.
É somente através do Espírito Santo, não tem jeito. É somente se permitindo ser conduzida por ele. E, inclusive, isso está no meu quadro dos sonhos, né? Trabalhar a comunicação, trabalhar essa linguagem mais leve e expressar esse amor do nosso Deus, porque é tão bom quando a gente se sente amada, acolhida. É tão bom saber que existe um Deus que nos ama incondicionalmente. Não importa o que nós já fizemos, não importa, ele nos ama do mesmo jeito. E a vontade dele é sempre que a gente tenha o acesso a tudo que ele já disponibilizou para cada uma de nós. E tem sido maravilhoso, porque não é fácil quando você tem uma personalidade muito forte, rígida, e no momento ali do dia a dia, é no momento do dia a dia que você tem que olhar e dizer, não, não é assim que eu tenho que... Quando um filho te responde, quando algo de ruim acontece, quando alguém vem te afrontar. E aí eu tenho feito muito esse exercício. Como que Jesus agiria nesse momento? Como que ele responderia nesse momento? O que ele faria? Então, Jesus, ele veio para ser o nosso modelo, né? A gente tem que se modelar muito em como Jesus faria. E somente através da palavra, a gente se alimentar dessa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que é atemporal. Não importa a época, não importa o lugar, ela sempre vai ser a mesma, ela sempre vai ser eficaz. E aí, somente através do Espírito Santo é que a gente consegue parar diante de uma situação difícil, diante de um filho que está ali rebelde. Eu estou com 2 dentro de casa, né? Não quero nem dizer que eles são rebeldes, eles são o mais bênção de Deus na minha vida. Mas essa fase, gente, da adolescência, ela é desafiadora. E eu tenho pedido tanto para Deus me dar sabedoria. Senhor, coloca dentro de mim todos os frutos do Espírito que eu preciso, porque eu preciso de todos, né? Nós precisamos de todos, para que eu venha cuidar deles, para que eu venha fazer o meu melhor, sem causar mais traumas, sem prejudicar o processo deles de evolução, né, de entendimento. Então, é sobre isso, como diz a Jo. É sobre a gente estar nos alimentando e meditando na palavra do Senhor, para tentar entender e para tentar viver, para colocar tudo isso que a gente aprende aqui em prática no nosso dia a dia. Aconteceu algo difícil? Para, respira. Quando você respirar, quando você fechar os olhos, imagina, eu estou respirando
Deus, eu estou respirando esse amor, eu estou respirando sabedoria, eu estou respirando, né? Eu estou me abastecendo para me poder parar, pensar e agir. Eu não vou reagir, eu vou parar, pensar, observar para poder agir. E aí a gente, com certeza, meninas, a gente vai poder acessar muito mais ainda dessa plenitude, desse amor, dessa sabedoria que é a presença do Senhor, que é a gente estar realmente ali nos permitindo viver a palavra de Deus no dia a dia. E quando a gente consegue fazer essas práticas de atenção, quando a gente consegue não reagir, mas observar tudo que está acontecendo ao nosso redor e agir conforme a palavra do Senhor. Ainda ontem eu recebi uma pessoa aqui na minha casa e ela está num processo de separação. E aí ela falou assim, não teve nada assim de positivo. E eu falei uma palavra para ela. Eu disse, amiga, independente de qualquer coisa que você passou no seu casamento, já que não tem possibilidade nenhuma de você continuar essa relação, então haja com ele pelo menos como ser humano, pelo menos como serva do Senhor que você é, e não prejudique, não devolve na mesma moeda, né? E entenda que você é luz aqui na Terra, que você está representando Cristo aqui na Terra, você é sal, você está aqui para fazer a diferença na vida das outras pessoas também. Você está aqui para aprender, para evoluir, mas também você está aqui para fazer a diferença. E quando a gente começa a entender a nossa jornada aqui na Terra dessa forma, a gente vive mais essa identidade, a gente acessa mais essa identidade, a gente entende que nós somos filhas e filhos amados e amadas do Pai, e que nós estamos aqui para representar esse reino e para ser luz aqui nessa terra. Eu vou abrir agora espaço para quem quiser falar alguma coisa, para quem quiser, de repente, compartilhar alguma experiência. E está aberto o espaço, meninas. Bom dia, meninas. Bom dia, Regina. Saudade de você. Também. Eu escutando você falar aí que você era muito estressada. Eu fico tentando imaginar você estressada. Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembro de mim mesma. Eu costumo dizer que o meu casamento ele foi para frente porque meu marido ele era muito sábio e muito paciente. E me amava demais, porque os 5 primeiros anos, depois eu refletindo, eu pensava, eu falei, tadinho, o quanto eu fiz esse homem sofrer. Esses dias eu até comentando com uma amiga, disse assim, eu era aquela mulher rixosa de Provérbios, aquela goteira, entendeu? E eu fico imaginando, hoje eu analisando e observando, eu fico pensando, agora você falando, eu lembrei de um episódio que uma vez a filha da minha irmã mais nova falou para mim, porque eu era num nível de estresse tão grande, gente, que até um copo sujo na pia me incomodava. Eu causava uma briga.
uma confusão por conta de um copo sujo na pia. E aí, uma vez aconteceu um episódio na minha casa, que a minha filha fez alguma coisa lá que eu não lembro o que, que era, mas assim, se fosse a Regina antiga, ela tinha dado aquele berro, aquele esporro, e o tempo tinha fechado. E muito pelo contrário. Eu olhei para minha filha, respirei fundo, saí e fui embora. Aí a minha sobrinha olhou para mim e disse assim: nossa, tia, como a senhora mudou! Meu Deus! A minha sobrinha falando isso, para vocês terem uma ideia, sabe como eu era chamada, ao invés de tia Regina, era tia Rochelle. Para vocês terem ideia do nível de estresse da pessoa. Quando a minha sobrinha falou aquilo para mim, ela disse: nossa, como eu queria que a minha mãe fosse igual a senhora agora. E aí, quando a minha sobrinha falou aquilo, me despertou, né? E eu comecei a observar o comportamento da minha irmã mais nova. E aí, um dia eu chamei ela e conversei, né? Eu falei assim: mana, você lembra quando que eu era assim, 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 que tudo eu me estressava, tudo eu... Entendeu? Então, assim, a gente aprende realmente com Deus a agir em amor. Que nem a Cláudia falou, a adolescência é um período bem desafiador. Gente, teve um período na minha vida que eu tive que chegar com a minha filha e dizer assim para ela: ou a gente vira amiga, ou você vai ter que sair da minha casa, porque debaixo do meu teto você vai ter que agir conforme as regras. Vá procurar abrigo na casa da sua avó, na casa do seu tio, porque se a gente não virar amiga, não vai dar certo. Porque foi logo depois que o pai dela faleceu, ela era muito agarrada com o pai dela, né? E naquela fase dos 13, 14 anos, então foi um desafio muito grande. Para eu falar para minha filha isso, ou a gente vira amiga ou você vai ter que ir embora, porque o negócio estava feio mesmo. Então, assim, eu fui aprendendo, graças a Deus, Deus foi me moldando, Deus foi me forjando, entendeu? Para eu ser hoje a pessoa. Quando eu falo para as pessoas que me conhecem só tipo, dos 10, 12 anos para cá, quando eu digo que eu era uma pessoa estressada, todo mundo olha assim para mim: você estressada? Eu falei: gente, vocês não me conheceram. Vocês não me conheceram. A tia Rochelle ficou lá atrás, agora vocês conhecem a tia Regina. Então é muito desafiador, e só Deus mesmo, só o amor de Deus para transformar a gente. E é sobre isso. E tá tudo bem. O áudio. Então, é sobre isso mesmo, meninas. Olha aí a Regina se identificando. A palavra de Deus fala assim, 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora esse medo, ele envolve o castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E isso também a gente pode trazer para a ira, para a raiva. Quando você dá espaço, quando você se abre para receber dessa fonte criadora, né, esse amor que ele está disponível para cada uma de nós, você consegue curar feridas, você consegue preencher esse vazio que só ele pode preencher. E você consegue também acessar todos os recursos que estão disponíveis para cada uma de nós, para que a gente passe por situações assim, desafiadoras. Mas que a gente, mesmo numa situação desafiadora, como a Regina contou, há possibilidade da gente agir de forma diferente, há possibilidade da gente mostrar que é possível, sim, agir com firmeza, mas também com muito amor dentro de uma situação difícil. Quer falar, Lúcia? Mais alguém, meninas, quer falar? Quer compartilhar algo? Olha, a nossa aniversariante de ontem aqui na tela.
Podem ficar à vontade, ainda tem um tempinho, senão a gente já vai para a oração. Hoje a nossa oradora aqui é a Lúcia Castro. E foi um prazer falar desse tema com vocês. De verdade, eu tenho buscado ser e expressar esse amor, né? Então, reflitam. Nosso exercício de hoje é sobre isso, sobre você refletir como deixa eu só abrir aqui. Reserve um momento do seu dia para meditar sobre o amor de Cristo e como isso influencia na sua perspectiva e em situações cotidianas. Foi o que a gente acabou de falar. Às vezes pode ser um prato sujo, pode ser uma situação muito pequena, mas respira e lembra. Eu consigo agir mesmo dentro dessa situação, consigo agir com amor. É com você, Lúcia. Bom dia, meninas. A Marta que existe dentro de mim complementa a Marta que existe dentro de vocês. Estava aqui adiantando umas coisas, mas atenta à palavra. Que palavra linda, né? Falar do amor, é falar do equilíbrio, é falar da leveza, é falar de sincronia. E muitas vezes a gente está, como a Cláudia, como a Regina relatou, como a Cláudia relatou, desregulada nesse sentido, né? Tá pesado, tá intenso demais. E só quem realmente nos ama para nos aguentar nessas fases. Graças a Deus que elas são temporárias, que a consciência veio, que a mudança se solidificou, se materializou, se tornou prática na vida de cada uma. E se tem alguém aqui que está dentro dessa energia de muitas vezes de muita agressividade, né? De desequilíbrio, repense seu comportamento. Tem algo que eu gosto muito de falar, é o seguinte, você gostaria de ser seu filho? Você gostaria de ser o seu filho? Vir na Terra e ser o seu filho? Como é que isso reflete para você? Que respostas te vêm quando você reflete sobre isso? Se você viesse numa versão filho, você queria ser seu filho? Porque se não quiser, é porque está desequilibrado, né? Ou o esposo ou esposa está desequilibrado. Aí precisa dar um ajuste. E esse ajuste no amor, no desacelerar, no repensar, no apreciar o processo. E é algo de decisão mesmo, é pessoal isso. Não adianta, às vezes até os de casa te dão dicas, mas a pessoa não se enxerga assim. Ela precisa se permitir olhar para dentro, para admitir realmente eu estou no nível que é insuportável, eu preciso mudar. E é isso. Vamos para a nossa oração. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui no chat. No chat nós não temos. Vou entrar aqui no grupo. Lúcia, eu não coloquei pedido no grupo nem no chat, mas eu coloquei ontem à noite. Esperei que a gente estivesse orando pela vida da Rose, continuasse orando, porque o negócio está complicado. Para vocês terem ideia, ontem ela chamou os filhos para ter uma conversa, como se fosse uma conversa de despedida. Eita. Desafiador mesmo, né? É desafiador. Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um amanhecer na tua presença. Nós te somos gratas, Pai, porque nós estamos aqui respirando. Nós estamos aqui conscientes, nós estamos aqui, Senhor, em conexão em amor. Hoje nós paramos para estudar esse tema que é tão importante. É a base, Senhor, é o alicerce. Não existe vida prosperando, não existe vida crescendo, avançando, se não tiver a base, se não tiver o alicerce, que é o amor.
Nos ensina, Senhor, a ser mulheres amorosas, mulheres acolhedoras, mulheres que fazem diferença no meio dos seus. Nós sabemos, Pai, que vemos de uma geração que tudo era muito levado a ferro e fogo. Nós não tínhamos o colo, o aconchego, a palavra de carinho, muitas vezes. O que tínhamos era a repreensão, de forma muito dura, forma muito incisiva ali. E ali nós tivemos isso como verdade absoluta. Mas a tua verdade chegou até nós, baseada no amor, na leveza, no carinho, na compreensão. Obrigada, Senhor, pelo teu amor ter nos alcançado. Nós podemos fazer diferente, Pai, daqui para